nós tivemos o acolhimento e orientações gerais. Depois, na segunda semana, nós tivemos o nivelamento tecnológico. Aí, na terceira, quarta e quinta semana, nós começamos lá com, né, terceira, quarta e quinta não. A partir da terceira reunião, a gente começou com sobre entrar, né, na educação profissional, né? Então, nós tivemos lá o planejamento a partir do plano de curso. Aí, a reunião 4, 5 e 6, nós tivemos sobre aprendizagem ativas, né, as técnicas de gestão de sala de aula, vimos algumas técnicas, né, de gestão de sala de aula. Aí a nossa sétima reunião com a docência e gestão de sala de aula, a oitava reunião sobre empregabilidade e hoje o nosso encerramento da nossa primeira jornada de 2023. Então, a nossa agenda de hoje, nosso roteiro, né? Então, vamos ter o nosso acolhimento, vamos relembrar um pouquinho e depois vai ter a apresentação de quem ficou para apresentar hoje. Tá? Depois a gente vai ter o agradecimento e para concluir, finalizando a nossa reunião. Então, como acolhimento, vou passar esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu só parar aqui a apresentação e trocar. Ei, por favor, fala que estamos chegando. Ah, para com isso. 3 horas andando. Já, chegamos. Onde estamos? Onde eu queria te trazer. Para apreciar a paisagem? Aí, perto do seu pé. Essa flor? Não. Acho melhor não ser... A pedra. Tem alguma coisa de especial com essa Tem pedra? alguma coisa errada? Dá um tempo, Sócrates. Achou que eu estava preparado para ver uma pedra? No caminho você estava todo animado, estava feliz. Estava porque achei que fosse ver alguma coisa importante. Você parecia um garotinho. Foi você quem disse. Durante a caminhada toda eu fiz você se sentir bem. Porque durante 3 horas eu esperei para ver alguma coisa maravilhosa. Mas você viu. Mas não tem nada aqui a não ser essa pedra. Eu devia ter contado antes de sairmos. Mas eu acho que não estava certo de que iremos encontrá-la. Nunca estou. Lamento que a sua alegria acabou. A jornada. A felicidade está na jornada, não no destino. Tá sem áudio, Grazi. Desculpa, tinha desligado para não interferir. Então, o que essa jornada significou para vocês? Então, estamos finalizando essa jornada, recordar o caminho que trilhamos, né, nos faz ver a dimensão da formação que construímos juntos. Então, eu vou compartilhar agora com vocês um Jamot e quero que vocês escrevam entrem lá no Jamot e escrevam uma palavra que representa o que essa jornada significou para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vou colocar aqui no chat, então vocês entram e escrevem lá, tá? Aí
Eu vou pedir para alguém comentar. Pronto, compartilhei. Vocês podem ou pegar a nota adesiva ou colocar a caixa de texto ali para escrever. Vocês não estão conseguindo fazer? Que não, ninguém escreveu ainda? Eu não estou conseguindo, não, Grazi. Ué, Já cliquei lá na lateral, no lápis, em tudo e não consigo. Também não. Ele parece que não abre a opção da gente. Espera. pronto. Agora vocês vão conseguir. Eu tinha deixado como leitor. Tem que deixar vocês como editor. Ué. Agora vai dar certo. Podem fazer. Agora sim. Aprendizado. Troca. Compreensão, discernimento.
Trajetória. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre o que você, sobre a sua palavra ali que você colocou no Jamboard? Sônia, pode falar. Para mim, foi uma viagem, porque quando você mostrou esse vídeo, tem tudo a ver comigo, que eu tenho formação em turismo também. E desde o início, quando você começou a nos mostrar esse conhecimento, ou os conhecimentos, cada passo, cada dia que se passaram, eu aprendi um pouco mais, e assim eu incrementei um pouco mais as aulas que eu já havia dado, que hoje eu não estou em sala de aula, mas que poderia ter vindo antecipada a isso. Então eu viajei o tempo todo imaginando que eu poderia ter melhorado. Me senti muito feliz. Ai, que bom. Igual eu estava conversando com a professora, é emotiva, né? No caso, os formadores, a gente pensa, mas vou fazer só os formadores, mas você faz ali e motiva você a trabalhar de uma forma diferenciada, né? As trocas de ideias, de experiências que a gente tem aqui no grupo, né? De trabalhar de uma outra forma, né? Com os alunos para ver, né? Se dá certo, às vezes aquele conteúdo é complicado, difícil, uma outra forma, às vezes, de ensinar para facilitar, para ver se, né? A questão do aprendizado, né? Dos alunos, né? Deixa eu ver o que mais que colocaram aqui. Conhecer novas trajetórias e metodologias. O Grazi, eu não consegui. Mais alguém? Quem tá falando? A Josamar, não consegui. Não Fui consegui. na caixinha de texto, fui na caneta, fui em todos os lugares. Agora eu liberei. Vai na nota adesiva e clica lá para ver se você consegue. Está no celular ou no computador? Ou às no vezes computador. Computador? Já fui em todos esses ícones na lateral e não abre. Nossa. Ai, cliquei errado. Não conseguiu, então? Mas não tem problema. Você quer falar alguma coisa? Quer falar a sua palavra e comentar? Não consegui. Para mim é um aprendizado, né? Uma caminhada que nós tivemos de um aprendizado de trocas de experiências. Foi isso. É isso, né? Mas que bom que vocês pensam assim nessas trocas, né? De experiência, aprendizado, né? Então eu vou fechar aqui o Jamboard e vou continuar com a apresentação. Então, aqui, vamos relembrar, né, nossos passos nessa jornada. Então, nós tivemos lá o professor da educação técnica profissional, planejamento a partir do plano de curso, lembra lá que a gente viu o planejamento reverso, né? Aprendizagem ativa, as técnicas de gestão de sala de aula, então nós vimos ali algumas metodologias ativas, algumas técnicas de gestão de sala de aula. Aí continuamos vendo, né, sobre essa questão da aprendizagem ativa e as técnicas de gestão de sala de aula, né? Foram 3 reuniões com relação às aprendizagens ativas, né? E as técnicas de gestão de sala de aula. Semana passada nós vimos a questão da empregabilidade, né? O estágio não obrigatório e o jovem aprendiz. E depois, hoje, né? Estamos tendo feedback e agora as apresentações de vocês. Terminando, né, as apresentações, porque só deu uma reunião, a gente não ia conseguir vencer todas essas apresentações. Então, check-out, né, professor? Caminhamos juntos nessa semana e quanto aprendizado, né? Agora faça o seu check-out, registrando suas impressões em relação ao uso de metodologias ativas, recursos digitais e a estrutura da nossa formação. Então, eu vou postar aqui no chat
um formulário para vocês responderem, tá? Agora. Então, vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem esse formulário. Responderem esse formulário. Ó, tá lá. Vocês entram lá no link e vão responder.
Pronto, pessoal, terminaram? Mais 2 minutinhos, daí eu vou dar continuidade, tá? Então, pessoal, vou dar continuidade aqui, nossa apresentação, nossa reunião de hoje. Então, como foi a experiência? Então, agora vamos fazer as apresentações, né, de quem ficou para apresentar hoje, para que possamos apresentar bem nesse momento. Observe os combinados. Apresentador, você terá 5 minutos para fazer a sua apresentação, respeite o tempo. Apresente aos seus colegas a formação de seu relato de implementação. Direcione sua apresentação para os aspectos positivos vivenciados na implementação. Ali as orientações adicionais, né? Então, para conduzir a sua apresentação, observe os pontos abaixo. Aponte os aspectos positivos vivenciados na implementação, explore também essas estratégias que você utilizou para superar os pontos de atenção encontrados, conduza a sua fala apresentando reflexões sobre a possibilidade de experimentar novas maneiras de atuar na sua prática, as aprendizagens que incorporou a partir das discussões no grupo de estudos e as contribuições que você trouxe para o grupo, tá? Então, agora eu vou parar a apresentação, aí quem não apresentou semana passada apresenta, aí depois eu encerro a nossa reunião, tá bom? Quem quer começar apresentando? Eu posso começar. Então, pode começar. Quem que falou? Fabiana? Elizabeth? Então, a Elizabeth e depois a Fabiana, pode ser? E daí a Sônia. Ai. Sônia, você consegue apresentar ou você quer compartilhar comigo? Ah, você quer que eu compartilhe para você? Eu não estou conseguindo compartilhar. Nossa, Eu compartilho hoje. é? Deixa eu ver lá. Eu já fiz o teste aqui. Ah, já fez o teste, tá. Deixa eu ver. Elizabeth, você preencheu no formulário? Preenchi. Você mandou pelo formulário? Mandei pelo formulário e no seu mural também. Tá, eu vou ver aqui, eu abri só pelo Class, deixa eu abrir o formulário.
Eu só vou precisar da ajuda que eu não estou conseguindo compartilhar. Tá, eu vou pegar aqui pelo formulário e já compartilho para você. Ah, você não me deu acesso. Você tem que solicitar acesso para mim. Como que eu faço isso? Vai ter que ir em apresentação e vai ter que ir lá em compartilhar CED. Você deve ter deixado como restrito, daí eu não consigo entrar. Enquanto isso, quer a Fabiana ir apresentando? Daí depois vai a Elizabeth. Pode ser. Pode ser. Todo mundo ouvindo? Bom, então, a minha implementação foi numa turma de segundo ano do curso de formação de docentes. Nessa turma, a disciplina que eu tenho é Sociologia, e eu optei por trabalhar a metodologia entre pares. Por quê? Era uma metodologia que a gente uma metodologia que a gente utiliza, né, desde sempre, mas com a ideia de trabalho em grupo ou em duplas, né? Atividade em dupla, avaliação em dupla. E eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar essa metodologia, porque os alunos eles não entendem a base da atividade entre pares, do trabalho entre pares, né? Então, e eu sempre fui resistente em trabalhar essa metodologia justamente porque eles não compreendiam a ideia do trabalho entre pares. Então, o meu desafio foi chegar em sala de aula, propor essa atividade, que era uma atividade avaliativa, mas antes de propor a atividade, fazer com que eles pensassem, né, de qual era a lógica do trabalho entre pares. Né? Então, eles estranharam, né, porque eu falei, olha, hoje a gente vai trabalhar uma metodologia chamada entre pares. Aí eles, como assim? O que é isso? Eu falei, é o famoso trabalho em dupla, né? Atividade em dupla. Ah, tá, então a gente já sabe como é que é. Falei, sim, vocês sabem que é, né, um trabalho desenvolvido em duplas. Mas, né, existe uma ideia de que, né, sempre na hora de escolher as duplas, eles já vão geralmente naquele um que sabe fazer tudo, já faz sozinho, porque ele já não tem nem paciência para esperar, né, a colaboração do parceiro. Então, eu falei assim, olha, só que essa ideia de trabalhar em duplas não é de um encostar no outro, é justamente, né, do trabalho colaborativo, de poder explorar, né, aquilo que o colega tem, né, de habilidade, né, e aquela habilidade ser colaborada, dividida com o colega que já não tem essa habilidade assim tão aflorada. Aí eles já arregalaram os olhos e falaram, opa, então não dá para a gente, né? Hoje eu não vou poder ir nas costas do meu colega. Então, a proposta dessa atividade era uma atividade avaliativa no qual, além, né, da utilização do par, né, da dupla, eles poderiam fazer uso do celular como recurso de pesquisa. Então, daí já deu uma aliviada neles, já deu, né, porque trabalho em dupla de pesquisa é tudo que eles, né, mais querem, principalmente quando vai ser avaliado. Né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu coloquei, né, no meu relato. Então, esse trabalho foi desenvolvido numa turma de segundo ano de formação de docentes de um colégio cívico-militar na cidade onde eu moro, que é Siqueira Campos.
tá? Então, eu vou ler aqui do jeito que eu coloquei. Este trabalho tinha por objetivo explorar possibilidades de colaboração entre os alunos, transmitir o verdadeiro propósito de aprender a partir da metodologia aprendizagem entre pares. Os alunos se organizaram em pares para a realização da atividade, onde foi passada a instrução na lousa sobre o que deveriam pesquisar, e eles puderam contar com o auxílio de seus smartphones para fins de pesquisa. Utilizaram seus cadernos para relatarem suas pesquisas e apresentaram na forma de mapa conceitual. Então, aqui a evidência, né, da aplicação da atividade, né, a formação entre pares. E aqui na foto, se observar, dá para ver que, né, eles estão interagindo entre eles, né? Diferente das outras vezes que trabalhei essa metodologia com os alunos, como trabalho em duplas, desta vez iniciei explicando a ideia central da aprendizagem entre pares e qual a sua proposta. Deste modo, a atividade se desenvolveu sobre outra ótica, pois eles haviam entendido a ideia do trabalho colaborativo. O trabalho se desenvolveu de forma harmônica e com resultados bem positivos. Bom, é isso, professora. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar? Não, bem interessante. Lá até no formulário tinha, né, para avaliar esse tipo de metodologia, né? Uhum. E o legal é que, igual eu sempre falo, basicamente quase todas as metodologias ativas, né? Agora a gente está conhecendo a fundamentação delas, mas muitas delas, para não dizer todas, né, a gente já utilizava de alguma forma, com outro nome, né? E só que muitas vezes, até a gente mesmo não entendia a fundamentação, né? O porquê, né? Qual que é o resultado esperado de trabalhar determinada metodologia, né? O que aquilo ali, né, deveria proporcionar de aprendizagem para o aluno, né? Então, essa teorização dessas práticas é bem, bem interessante. Para eles e para nós, principalmente. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Elizabeth, vou apresentar aqui para você. Veja se é esse. Esse aí. Então, o meu trabalho vai ser repetitivo também, que é a higienização das mãos. Eu vou apresentar, não até por causa de ganhar um ponto, não, mas é porque eu penso que a repetição é que vai fazer o hábito. Então, eu trabalho higienização das mãos em todas as disciplinas que eu ministro. Nesse caso, eu fazia teoria e prática, né, estágio de saúde da criança. Como a gente trabalha em unidade de saúde, a unidade de saúde, né, tem a saúde na escola, e a diretora pediu para que a gente trabalhasse higiene. Então, no primeiro momento, nós decidimos, junto com os alunos, a trabalhar a higienização das mãos, para depois passar para a higienização do corpo e íntima, né? Aí eu passei, a principal objetivo era fazer com que os alunos fossem facilitador. Não está rodando, professora. Fossem um facilitador da higienização, tanto das mãos, como corporal, como íntima. Na higienização das mãos, então, a gente trabalhou com eles, com sala invertida. Eles, no primeiro momento, eles fizeram um trabalho como se fosse uma receita de bolo, onde eles passavam descreviam todos os passos da lavagem das mãos. Depois foi feito uma mesa redonda, onde a gente descrevia as dificuldades. Então, ali a gente percebeu que o aluno, e era o que eles relatavam, professor, eu sei como faz, mas não sei escrever, colocar no papel. Depois que a gente fez essa discussão, nós passamos para a prática. Então, fizemos também a prática
com tinta guache, com aluno vendado, mas o que a gente acrescentou também é que o próprio aluno é o avaliador do colega. Então, aqui tem a foto, a primeira foto é onde a gente estava fazendo, compartilhando, então, a dificuldade de ter o hábito, né, da higienização. Então, essa aula foi um dia, aí depois foi outro dia, a gente fez a prática. Pode passar, professor. Aí a gente fez a prática, né, com o aluno vendado, e aqui na foto não dá para ver, mas eu estou segurando até tem uma flechinha laranja, um pote de guache laranja. Então, o colega ia avaliar e ia pintar em laranja onde tivesse o espaço em branco, né? Para que eles criassem, né, desenvolvessem o pensamento crítico. Então, a avaliação ali não foi minha, né, como professora, mas sim do colega. Pode passar, professor. Aí, como facilitador, os alunos é que montaram toda a dinâmica de como passar para os alunos do colégio de pré-escola até o 5º ano, de como que eles iriam trabalhar a higienização das mãos com os alunos. Então, também eles optaram em usar tinta guache também. Então, no primeiro momento, no colégio, o aluno, ele fez um diálogo, né, colocando como os passos da lavagem das mãos, a importância da lavagem das mãos, né, qual era a ação que estava prevenindo, né, a transmissão de doenças, que atuava sobre os micro-organismos. Então, esse momento foi o aluno que preparou e fez toda a dinâmica da higienização. Pode passar. Tá? Então, a metodologia foi o diálogo, né, onde ele explicava, o lúdico, então, o momento em que o aluno era vendado, os maiores, né, os alunos maiores eram vendados, usava a tinta guache, depois faziam a lavagem das mãos. Para os menorzinhos, a gente fez uma dinâmica onde a gente mostrava para o aluno a importância da água e do sabonete nas mãos. Então, a gente colocou num pote água e aquele tempero de pizza lá, que eu não lembro o nome agora, e os alunos, colocava o detergente na mão, o aluno mergulhava a mão, e naquele momento que ele mergulha, o tempero vai tudo para a periferia do pote. Então, a gente ali queria mostrar para eles que a água, né, e o sabão, o sabonete, faziam toda a importância na higienização da mão. Pode passar, professor. Então, aqui tem a primeira foto à esquerda, é o aluno conversando com os alunos, explicando, né, como que era a dinâmica. Na segunda foto, então, é aquela dinâmica onde a gente colocava o detergente, né, na mão da criança e ela mergulhava, então dá para ver que o verdinho ali, ele se afastava para a periferia. Então, era esse o intuito de que o aluno entendesse que a lavagem das mãos é importante, que vai tirar, né, o micro-organismo. Então, o verdinho ali, ele estava representando o micro-organismo. E na foto da direita, então, tem os alunos maiores, que foi feito a dinâmica de lavagem das mãos com a tinta guache. Aí também o aluno tem uma de branco lá no finalzinho que avaliava a lavagem das mãos. Pode passar.
Aqui são os relatos, né, dos alunos, nossos alunos, assim, umas que eu peguei, né, que eu lembrava e coloquei, dos alunos do colégio, da escola onde a gente trabalhou, no colégio, na escola municipal. Então, muitos alunos, eles já tinham visto a dinâmica, mas eles ficam muito entusiasmados, principalmente quando a gente faz com tinta guache, né? Embora eles já tenham conhecimento, mas para eles é uma diversão e um aprendizado. Da direção da escola, como foi a diretora, ela acompanhou toda a dinâmica que a gente fez e gostou, né? E a direção do colégio, então, hoje, como prática, né, a pedagoga e a direção tem que acompanhar as aulas, eles acompanharam as nossas aulas. Pode passar. Então, o resultado alcançado, então, após a análise da atividade, conclui que o objetivo foram alcançados, os alunos conseguiram a proposta de ser facilitador na prevenção, promoção, na assistência de enfermagem à saúde da criança e ou adolescente. A reflexão, então, fica evidente que a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizado torna a aula mais proativa e estimula o aluno e o professor a realizar uma leitura proativa na participação da atividade elaborativa, desenvolvendo um pensamento crítico e reflexivo. Então, foi esse o meu trabalho. Parabéns, Elizabeth. Você falou lá da questão do ser repetitivo, né? Por mais que várias aí da área de enfermagem, não só da turma de vocês, mas das outras turmas também fizeram ali a questão da lavagem da mão, que acho que é o principal ali, né? Do curso, né? Mas cada um aborda de uma forma, né, diferente. Você já abordou ali, trabalhou tanto com as alunas, levou para a escola, né, municipal, trabalhar com os pequenininhos, né? Que é importante, né? Já, né? Ainda mais que a gente passou ali pela pandemia, né? Então é bastante importante isso. Então, cada um aborda, por mais que seja lavagem da mão, com a tinta baixa, o mesmo trabalho da questão da metodologia, de utilizar esse tipo de metodologia, mas cada um aborda de uma forma diferente, né? Cada um é único, né? Tem uma forma diferente de abordar, as turmas são diferentes, né? A região que vocês estão, a localidade é diferente, então não vai ficar igual e repetitivo, né? E o teu ainda mais, que você trabalhou ainda mais com as crianças, né? Então foi bem interessante, parabéns. Além de trabalhar isso com as crianças, os alunos, né, os seus alunos, né, está passando, né, essas informações ali, já trabalha essa questão da fala, da oralidade deles, né, falarem ali e trabalharem com as crianças, né, porque também vão trabalhar no hospital, podem atender crianças, então já tem uma forma de conduzir ali diferenciada, né? A ideia que passa é que a higienização das mãos é só no hospital, que é cobrado, né, que é realizado. Mas a gente pode estar trabalhando, né, na comunidade, na saúde do trabalhador, em todas as áreas da enfermagem, né? Todas as áreas que o técnico também trabalha, porque o técnico, ele é um facilitador também de toda, né, da prevenção e promoção da saúde. Sim. Parabéns pela sua implementação. Obrigada. Agora, a Sônia? Sim, eu. Não, isso que eu estou analisando. A reorganização das coisas que não sabe. De forma inicial e engenharia, né? Pode devolver. Conseguir aprender a fazer. Bem, a minha implementação foi feita no Colégio Estadual Júlio Vanderlei, foi para o terceiro subsequente,
é uma turma que está sendo formada, ou foi formada, são várias turmas, na verdade. Eu tive 4 turmas lá ao mesmo tempo, e essa já se formou, inclusive. Eles têm a formação para o guia de turismo regional. Então, eles atuam no Paraná e dentro de todos os municípios, os 299 municípios. Eles também podem fazer a continuidade dessa formação, e então eles têm que ter uma base muito eficaz com relação a todas as disciplinas, porque essa disciplina que eu atuei e fui fazer a implementação reúne praticamente todas as disciplinas. Dentre todas elas, 4 fazem parte também da minha docência. Esse discente, então, ele tem que assimilar a pesquisa, porque o guia de turismo faz muita pesquisa para poder fazer a composição de um roteiro. E ele aplica juntamente com a oralidade, que é na disciplina de relações interpessoais, que eu também ministro. E que compõe a ética, que está dentro dessa disciplina, a postura, o comportamento que tem a ver com a etiqueta que eles vão aplicar durante as suas viagens, city tour, guiamentos a pé, né, de acompanhamento, enfim, todos os tipos dentro da tipologia para o guia de turismo. Então, o objetivo é que ele reúna todo o seu conhecimento para poder, nessa disciplina, que é uma disciplina externa, atuar de forma adequada e com o conhecimento que ele aprendeu. Então, realmente, aliar a teoria à prática. Então, esse objetivo, os objetivos têm a ver com os passos que eles estão dando corretamente de acordo com a sua atuação. Ele aprende a teoria e na prática ele demonstra como ele fixou. E é um método de fixar melhor ainda, porque nada como a prática estar ali junto aos turistas, que na verdade o restante da turma faz com que o papel de turista. Então eu optei pela metodologia individual, quando a turma não é tão grande, ou em pares, porque deve ir mais rápido, né? Então, nesse dia foram 2 locais, e tem outros também, que eu também resolvi colocar fotos ali para poder comprovar. E então eles atuam dessa maneira para poderem ser avaliados. Essa disciplina é uma disciplina avaliativa, né? Onde a gente reconhece também que o aluno será capaz da oralidade e fazer com que a sua função e as suas atribuições sejam colocadas à prova. Então, é condição importantíssima que ele compreenda as etapas do roteiro e que ele possa, assim, seguir a legislação e a segurança do local antecipadamente à elaboração desse roteiro. A estratégia sempre é conhecer em loco antecipadamente os pontos ou atrativos turísticos e também praticar as curiosidades daquele local. Então, ele traz como atividade dinâmica durante o guiamento histórias, contos, causas, e ele aplica, então, a oralidade fazendo essa contação de histórias. Já na descrição, né, a aula é externa, como eu falei, eu faço a avaliação da postura, do tom de voz, do seu vestuário, ou a sua caracterização, que muitas vezes eles se caracterizam. O cumprimento eficaz do dedo e a visitação, como foi descrito antecipadamente, ao local de visitação. Eles têm que se acostumar a fazer uma prévia para poder fazer com que a apresentação seja eficaz e que o turista tenha interesse. Podem verificar quando vocês vão viajar, ou você tem interesse no guia, ou você simplesmente se dispersa. Então, vai depender muito do modo como o guia conduz esse guiamento. Então, ele faz toda a verificação, o checklist do roteiro e o que ele tem que demonstrar. As evidências quanto a esse relato de implementação. Aqui eu tenho fotos da rua Chapecuri, que era na Boa Vista. É uma rua que ela surgiu para o turismo após uma
um momento de assalto e roubo paralelamente nessa rua, e eles passaram a cuidar uns das casas dos outros. Com esse cuidado, eles começaram a fazer decoração nas ruas e a parte temática também de cada data comemorativa que nós possuímos. Então, é uma rua bem curtinha, né, num lugar bem mais alto, se vocês poderem verificar lá. Eles também têm uma biblioteca que faz com que as pessoas deixem um livro e peguem outro. Então, é o momento de fazer trocas de leitura e fazer com que todo o bairro e todos os visitantes, turistas também, tenham esse incentivo da leitura. Aqui já é o Palácio do Batel. Foi uma visitação maravilhosa, que foi contada toda a história pelo guia interno do Castelinho do Batel. Aqui foi o Caminho do Vinho, e aqui foi no Espaço Estação. Na verdade, o Museu Ferroviário, que é esse momento aqui. Aqui foi já os depoimentos dos lugares que eles foram e fizeram o guiamento. Cada turma faz sempre um relatório e entrega posterior ao guiamento. E eles fazem, então, os comentários, né? Aqui foi na primeira Igreja Batista, e eles fizeram, postaram as fotos e como foi. Então, depois o outro no Shopping Estação, no Teatro Regina Vogue também, super top. Aqui foi no Memorial Paranista, foi muito bonito. No dia tinha, inclusive, uma apresentação maravilhosa de um teatro lá. E aqui foi um comentário que a equipe do Colégio Estadual Júlia Vanderlei fez, fixando os conceitos do guia de turismo, que ele é importante para a cadeia produtiva do turismo e que o local visitado tem que saber acolher. Para isso nós temos que fazer a conscientização da localidade, das pessoas. O turista também tem que saber se colocar de acordo com o local visitado. Ele não pode impor o seu modus de vida em outro local, e sim se adequar e entender que existem circunstâncias diferenciadas e uma cultura que ele deve aprender. E que é importante também, para que essa localidade receba mais turistas, ela tem que também saber receber. Então, é uma moeda de troca, e com isso o local tem o seu crescimento, respeitando os usos e costumes, e atraindo também a prosperidade para o consumo dos produtos dessa localidade. Esse foi um comentário feito em um momento em que nós demonstramos uma visitação. A formação técnica do guia de turismo, ela traz para os docentes, principalmente para mim, trouxe uma alegria muito grande, porque ela demonstra que a pessoa evolui, ela cresce, porque ela às vezes se coloca assim: não vou conseguir, não vou saber falar, como que eu vou encontrar com pessoas diferentes e vou ter que me colocar à frente e demonstrar o meu conhecimento com perguntas que eu jamais posso imaginar se eu não poder responder. Será que vou ser capaz? Além do que, um bom vocabulário e ainda dominar a tecnologia no momento que ela precisa de uma pesquisa, uma resposta, né? Ela tem também que fazer a disseminação desse trabalho dela. Então, entra o marketing e o empreendedorismo dessa pessoa. E essas disciplinas fazem parte também do currículo do curso de turismo. Então, as culturas existentes, nós sabemos também que em Curitiba nós temos a povoação toda foi tem vinda da Europa. Então, nós temos vários costumes diferenciados aqui. Os idiomas são importantes que sejam adotados e aprendidos dessa mesma maneira, porque o guia de turismo, ele fala com muitas pessoas de várias localidades e outros lugares. Então, ela tem que dominar, pelo menos, um ou dois idiomas, diferente ao seu, é claro. E como reflexão final, eu posso colocar que é gratificante
E é importante saber que as pessoas se sentem realizadas ao final de tudo isso e aprendem o que é hospitalidade. E que as crianças, se tiverem a sua base em casa, já estão exercendo a cidadania, porque elas têm que entender que o local reflete o que é realmente a cidade. Eu gravei, nesse tempo todo da minha carreira docente, que algumas frases foi pedido ali, né? Viajar é viver. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. E eu não tenho nenhum lugar para ir, a não ser todos os lugares. E o nosso destino nunca é um lugar, mas uma nova maneira de olhar as coisas. Obrigada, professora, pelo aprendizado. Parabéns, Sônia. Nossa, que legal cada aluno fazer o relato ali nos pontos turísticos, né, de Curitiba, alguns, né? Eu tenho curiosidade de conhecer a Igreja Batista lá, sempre passo por em volta, né? Só vi por fora, mas é bonito por dentro. É linda e ela tem vários programas para a comunidade, principalmente para as crianças com deficiência, os autistas, síndrome de Down, música, as viagens em si também lá, a parte da arte é gratificante, é bom visitar. E o Castelo do Badel também, só passei por fora, não conheço por dentro. Também dá para fazer visitação? Dá. Dá. E lá é uma viagem mesmo, porque você viaja no tempo, você fica sabendo que a casa foi construída para uma mulher maravilhosa e muito bem amada, o quadro dela foi pintado, está lá. Ah, é? Nossa, que legal, eu gosto de ver. Mostra tudo ao modo como eles viviam. E foi lindo, é muito lindo. Você aprende muito e você viaja durante cada dia mesmo. E dá para fazer visitação final de semana ou é só durante a semana? Tem que agendar, tem que agendar. Ai, que legal. Tá, parabéns. Mas se você tiver interesse, tiver algum grupo que vai fazer, eu posso incluir. Eu peço para eles fazerem contato. Tá. Meu irmão mora em Curitiba, daí volta e meia eu tô indo para lá. Bom. Parabéns. Obrigada. Agora eu tenho ainda para apresentar a Norbena Jussamari Gianniani. Vocês vão apresentar? Quem quer apresentar primeiro? Vocês não vão apresentar? Escrevam ali no chat. Eu não, professora, eu já havia falado que não. Ah, tá. Oi, Norbena. Pode falar, não estou te escutando. Oi. Tá, Oi. Oi, Norbena. Professor, oi, posso apresentar então? Pode apresentar, sim. Você pode colocar os slides para mim? Porque eu estou no telefone, o Note não quis abrir a câmera. Posso, deixa eu só achar aqui o seu. Você entregou no formulário? Entreguei, Ah, tá. Que fica mais fácil abrir pelo formulário. Deixa eu achar aqui. No Classroom também entreguei. Eu abri no Class, só que daí no Class fica ruim para apresentar. Eu vou abrir pelo formulário. Não, acho que você não entregou pelo formulário, Normena.
Mas eu Ah, abro. consegue abrir? Porque senão Não, daí eu entro no Note, mas daí sem a câmera. não, pode. Eu consigo aqui, só que daí ele vai ficar. Vamos ver como que ele vai ficar. Eu sei que ela vê nos... Peraí. Ah, acho que não abriu bem ainda, mas eu vou falando, professora, não tem problema, tá bom? Problema? Porque Não. aqui agora não abriu. Não tem problema, professora. Agora então, deu certo. Espere só um pouquinho. Deixa eu só parar a apresentação. Agora deu certo, consegui abrir pela Google a apresentação. Uhum. Então, o meu nome é Norbena Maria Matias da Rocha e eu fiz, né, o relato de implementação do plano de ação no Colégio Estadual do Campo Francisco Lechinowski, na modalidade EJA. Eu sempre comentei, né, com um grupo que eu sou da educação especial e eu percebi que seria mais, mas também trabalho como pedagoga na EJA. E eu percebi que ficaria um pouco mais difícil fazer esse plano de ação dentro da educação especial. Eu não teria tempo suficiente. Estamos implementando, fazemos as metodologias ativas, mas o plano de ação em si ficaria um pouco mais complexo, não daria tempo. Então, por isso, eu optei pelo EJA, né, módulos 1, 2 e 3. Aí, no relato de implementação, o objetivo, desenvolver no Colégio Estadual do Campo Francisco Lechinowski o projeto Delícias da EJA. Para quê? Para diminuir a evasão escolar. A gente trabalha assim, nós temos adolescentes, pessoas de meia idade e idosos, e eles começam bem o ano e aos poucos vão se desmotivando. Por isso, a gente pensou nessa possibilidade de diminuir a evasão escolar e também de mostrar para eles possibilidades de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Também, como objetivo, a gente buscou melhorar o clima escolar, visando a participação de todos os estudantes e também dos professores. O objetivo do plano foi estimular os alunos da educação de jovens e adultos a ampliar suas perspectivas de vida, buscando conhecimentos adquiridos, buscando através de suas vivências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, um meio para sobressair frente às dificuldades, mostrando que a educação sempre será facilitadora e uma forma de melhorar os seus meios financeiros e seus recursos pessoais. Próximo. Aí a descrição. O plano iniciou a partir dos baixos índices de frequência dos alunos da EJA. A gente sempre vai observando lá o BI e estava bem baixo. Assim, a ideia foi desenvolver um projeto que estimulasse os professores a utilizar e implementar em suas práticas metodologias ativas, desenvolvendo a participação dos estudantes e sua interação com os colegas, tornando também esse momento de aprendizado na EJA um pouco mais lúdico. Pode ir para a próxima. Para isso, então, eu realizei uma reunião com os professores e fiz a eles uma proposta. Se eles gostariam de participar da ideia, todos gostaram e abraçaram. Nesse momento, a metodologia utilizada foi storytelling, que a gente trabalhou com memórias afetivas do que gostava de comer, como gostava de comer, sempre
trazendo o relato dos professores, e como nós temos na EJA vários idosos e pessoas que trabalham em casa, a gente resolveu aproveitar isso dentro desse projeto. Próximo, daí foi elaborado por cada componente, então, curricular, uma metodologia específica para cada módulo 1, 2 e 3, onde o componente projeto de vida, que é um componente que perpassa por todos os módulos, ele iniciou os trabalhos, levando a cada turma um prato. A professora fez, né, na cozinha do colégio com eles esse prato, e levou e falou para eles sobre os seus sentimentos, né, sobre a sua infância. Depois ela fez essa proposta que cada um contasse um pouco mais dessa sua memória afetiva com relação à culinária. Assim, cada componente curricular produziu algumas atividades de leitura, produção textual, cálculos e situações problemas, envolvendo medidas de massa, tempo, sistema monetário. O componente educação financeira apresentou como realizar essa planilha de gastos, de o que eu vou gastar para produzir esse alimento, será que vale a pena vender ou não, né? Cada educação financeira apresentou como realizar a planilha, e os alunos realizaram atividades individuais com relação a esse conteúdo. E até, professora, ontem eu não consegui, a menina não tinha mais. Uma das nossas alunas passou a vender bolo de pote. Isso foi muito bacana, assim. Se ela tivesse me falado um pouquinho antes, eu podia até trazer o bolinho de pote para mostrar para vocês. E daí, para a surpresa de todos, os alunos do ensino médio, também, que temos uma turma de terceiro ano, pediram para participar. Então, a professora de Química usou essa vontade deles para trabalhar sobre as transformações químicas dos alimentos que eles levariam. Também já realizou, dentro do terceiro ano, um mini projeto só com a disciplina dela. Dentre os inúmeros trabalhos realizados, temos os lapbooks, que a professora de língua portuguesa realizou com eles, os livros de receita, planilha de gastos e o blog As Delícias da EJA, que está lá no ar. Se quiserem entrar também, a gente fica bem feliz. Aí o relato, também continuando, né? Com o desenvolvimento das atividades, os alunos propuseram que houvesse um dia para que fossem levados todas essas delícias, né? Então, nós realizamos esse trabalho no dia 5 de abril, com a participação também do terceiro ano. Daí, nesse dia, nós fizemos uma comemoração onde todos os módulos puderam interagir. O terceiro ano ficou um pouquinho mais separado, mas também participou do momento. Aí aqui tem algumas fotos, né? Alguns professores que participaram, o professor Jonathan, eu, Giza, Edneia, daí a Sala, os alunos do terceiro ano. E aqui um pequeno depoimento sobre o trabalho com o lapbook. É uma senhora de 64 anos que fez esse pequeno depoimento. Então, ela diz assim, que foi a primeira vez que eu fiz. Foi uma experiência muito legal, pois há várias ideias para fazer o lapbook, eu gostei muito. Então, uma senhora de 64 anos fazendo é bem interessante. E ali eu deixei o blog para quem quiser entrar, né, que é As Delícias da EJA. Todo mês a gente vai apresentar um trabalho buscando sempre aprimorar esses conhecimentos e também o empreendedorismo desses alunos. Uma das alunas já vai montar, na verdade tem duas. Uma vai estar começando a trabalhar fazendo unha, que não tem muito a ver com a comida, mas conseguiu entender, através da planilha de gastos, o que ela pode ganhar, quanto ela vai gastar com os esmaltes, como que, para assim, ter uma renda a mais, e também a menina que está fazendo o bolo de pote, que vai montar a feirinha dela ali também. E é isso, professora. Não ficou bem diferente, né, dos demais, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade, né?
Professora, acho que está mudo, professora. Parabéns, eu caí, caiu minha conexão. Aí eu voltei, não sei o que aconteceu aqui, deu parecia um apagão. Desculpa, parabéns, Norbena. Obrigada, Pela sua apresentação. Até parou minha gravação tudo aqui agora. Capaz. Tá. Então, parabéns, então, todos pela implementação. Eu vou agora só finalizar aqui a nossa apresentação, nossa reunião de hoje, né? Então, para terminarmos, né? Eu quero que vocês respondam, então, esse formulário, tá? Deixa eu só... Então, eu vou pôr aqui no chat o formulário para vocês responderem. Tá? Então, vocês entram lá e respondam. Só antes de vocês responderem, deixa eu só terminar aqui, daí vocês ficam respondendo. Então, aqui, esse formulário, né, um feedback de vocês com relação ao curso, né, ao tema aí, docência na educação profissional. Aí, agradecimentos, né? Então, chegamos ao fim dessa primeira jornada do Grupo de Estudos Formadores e Ação. A sua participação enriqueceu bastante, né? E o nosso grupo de estudo, e com certeza contribui muito para a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, parabéns pela sua trajetória até aqui. E nos vemos aí na segunda jornada, né? Todos já fizeram a inscrição, então, novas turmas, né? O período já começou, acho que ontem já estava quase todos os cursos, né, de todas as áreas já esgotados, né? Vocês todos conseguiram fazer a inscrição para a segunda jornada? Aí vamos iniciar, né? Essa segunda jornada vai iniciar no dia 22 de maio, tá? Então, daqui 2 semanas. Então, vamos agora tirar a nossa foto, e aqui tem as 2 últimas figurinhas do nosso grupo de estudos, tá? Então, vamos tirar a foto. Enquanto isso, daí vocês respondem lá o formulário, só lembrando, nossa turma é turma F, tá? Oi. Isso. Obrigada, então, pessoal, pela participação de vocês, pelo nosso grupo aqui. Então, vocês podem estar respondendo o formulário e terminando daí. Boa semana aí para vocês, né? E quem for fazer novamente comigo, então até dia 22. Quem for, né, para outra área aí, nos encontramos, né, numa próxima, ou por aí, tá bom? Até mais, professora. Obrigada, Sônia. Até mais, Graziele. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Graziele. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Grazi. Obrigada. Tchau.